Quem gostou do Fábio aí? Levanta a mão. Deu aí, ó, 60%. O resto não veio. Foi bom demais, né? Muito gostoso. Acho que a gente nunca tinha tido um carioca pregando aqui no nosso púlpito. O Sérgio pregou aqui entre nós, é verdade. Vamos orar mais uma vez? Quero convidar você a fechar o seu olho. Eu quero pedir para você colocar a mão no seu coração. E antes da gente orar, eu quero fazer uma observação, né? O Lucas falou assim: a hora que eu parar de dar o dízimo, eu posso fazer do dinheiro o meu Deus, né? Ele falou isso, né, Lu? Eu quero corrigir. Na hora que você parar de dar o seu dízimo, o dinheiro já é o seu Deus. É por isso que você vai parar. Porque você está amando Ele. E aí você quer privar Deus daquilo que é dele, né? Senhor, aqui o nosso coração. Nós não precisamos ser entretidos nessa noite, nem animados. Aqui não é o lugar para isso, Pai amado. Para a gente ficar mais animado, a gente pode ir ao cinema, ao teatro. A gente pode dar uma volta na praça. Mas nenhum desses lugares a gente vai ver a exposição da Sua palavra. A gente vai ouvir Sua voz. Nosso coração não está precisando disso, Deus. Nosso coração agora está precisando ouvir Sua voz. Ser tocado pelo Senhor. E nessa noite é tudo que nós queremos, é tudo que eu espero, é isso. Tenha misericórdia, Senhor. Somos cheios de limitações, Senhor. Nosso intelecto é cheio de limitação. Algumas pessoas estão chateadas nessa noite e isso pode ser para elas uma barreira para te ouvir, porque na tristeza elas podem ter fechado o coração delas para o Senhor. Algumas pessoas estão cansadas fisicamente e esse cansaço pode ser uma barreira, porque elas podem estar com preguiça de prestar atenção na sua voz. E nós queremos orar para que nada atrapalhe os irmãos aqui de ouvirem o Senhor, porque o que existe para esse momento não tem outra hora da semana inteira para acontecer. Então chama a nossa atenção, atrai o nosso olhar para Ti e faz uma obra linda no nosso coração, que nós precisamos do Senhor e que a Tua palavra seja vivificada em nome de Jesus, amém. Eu vou compartilhar nessa noite com vocês a mensagem do profeta Isaías e o subtítulo da mensagem é... Vou esperar aí para a tela. O profeta do reino do Cristo. Isaías, o profeta do reino do Cristo. A gente está fazendo uma mensagem, nossas pregações de domingo têm sido sequenciais e nós temos falado da história de Israel. E 2 domingos atrás nós falamos sobre o cativeiro babilônico, nós falamos de Daniel. Só que a gente agora vai voltar um pouquinho, porque na história de Israel, a gente seguiu uma linha até o cativeiro, que é quando Israel, por Israel ter deixado o seu Deus, Deus levanta nações estrangeiras que vêm, guerreiam contra Israel e levam o povo de Israel embora para a nação da Babilônia e para a nação da Síria. E Jerusalém fica destruída, Israel acaba, não existe mais Israel. A Palestina, região onde Israel era, ela fica desolada, tudo em ruínas. E agora a gente vai voltar um pouquinho cronologicamente para a gente poder ver os profetas que profetizaram nesse tempo. E o profeta Isaías é o profeta mais antigo que a gente tem registro nas Escrituras. Quando você vai olhar para o Antigo Testamento, ele é o primeiro dos profetas maiores. Você tem 4 profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E a gente vai começar hoje com os profetas maiores, a gente vai falar de Isaías. E
quando a gente entrar em Isaías, a gente não vai se deter nos detalhes do livro hoje. São mais de 60 capítulos que tem o livro de Isaías. Mas eu vou trazer algumas informações para a gente saber um pouco sobre Isaías, mas eu vou me focar em um tema do profeta, porque dentre vários temas, ele viveu 80 anos aproximadamente, ele profetizou muitas coisas. Um tema do profeta Isaías eu vou pegar aqui nessa noite, eu quero expor para você na esperança que o Espírito Santo sopre no seu coração, que é o tema do reino de Deus. Esse é um dos temas das profecias de Isaías. Antes da gente entrar na palavra sobre Isaías, eu quero falar algumas coisas sobre Isaías. O que a gente sabe sobre a criação dele é pouquíssimo. O que a gente sabe mais objetivamente nas escrituras sobre Isaías, que é também chamado o profeta messiânico, porque ele traz muitas profecias acerca de Jesus Cristo, é que ele é filho de Amós, e ele provavelmente nasceu e foi criado na cidade de Jerusalém. E quando ele nasceu, foi em tempos de prosperidade. Ele nasceu mais ou menos, uns 760 antes de Cristo. Anos 760 antes de Cristo. E era um tempo de prosperidade, porque quando Isaías nasce, quem está reinando é o rei Uzias. E a gente vai ver Isaías 6, que ele fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. No ano da morte do rei Uzias, Isaías tinha uns 20 anos, ele recebeu o chamado para ser profeta, e ele tem aquela visão extraordinária de Jesus Cristo sentado no trono, e a aba das vestes de Jesus desciam assim do trono e enchiam o templo. Então é como se ele estivesse olhando assim, e acima dele ele visse Jesus sentado no trono, e aí a aba das vestes do manto real de Jesus, que é o rei sentado no trono, descesse e enchesse todo, e tivesse um monte de pano dentro daquela sala. E ele tem essa visão de Jesus, e aí Deus chama Isaías, e naquela vocação de Isaías, a gente entende que a vocação dele só acontece no capítulo 6 do livro. Um dos motivos que se coloca é que provavelmente Isaías queria explicar o tamanho da iniquidade, o tamanho do pecado que tinha tomado conta da nação no seu tempo. Então, em vez dele começar falando, Deus me chamou, ele começa falando de toda a desgraça. Então, capítulo 1 a 5 é só falando de problema. Um texto que para mim é muito marcante. Capítulo 1 ele fala assim: eu não aguento mais o culto de vocês. Fede quando vocês reúnem, porque o coração de vocês está longe de mim. Vocês cantam, vocês dançam, vocês oferecem sacrifício, mas o coração está longe. E ele vai narrando toda essa apostasia, e aí quando chega no 6, ele tem essa visão e Deus chama ele. Então isso acontece no período do reinado do rei Uzias. Então Isaías nasce no ano do rei Uzias, no reinado do rei Uzias. É um tempo de prosperidade, porque o rei Uzias fez coisas boas, em geral. É um tempo de prosperidade que eles estão se recuperando, porque o rei anterior ao rei Uzias foi o rei Amazias, que trouxe muito problema para Israel. Trouxe idolatria, ele se rebelou contra Deus, não confiou em Deus. Então sai Amazias, entra o rei Uzias. Isaías nasce nesse momento. Então Israel está se recuperando militarmente e economicamente. Então é um tempo bom, mas não é um tempo assim dos melhores, porque apesar de Uzias ter feito algumas reformas religiosas para fazer todo Israel se voltar para Deus, teve um momento, gente, eu queria que você prestasse atenção. Deus abençoou tanto Uzias no reinado dele, que chegou uma hora que o poder subiu para a cabeça de Uzias. E Uzias achou que ele poderia fazer qualquer coisa. E ele mesmo decide entrar no tabernáculo para fazer sacrifício a Deus e fazer intercessão, coisa que só o sacerdote podia fazer. Os sacerdotes questionam: rei, mas você não pode fazer isso é coisa de sacerdote fazer, você é rei. Mas a soberba tinha subido para a cabeça dele, e quando ele entra e ele decide fazer a intercessão, a Bíblia fala assim, que na hora a lepra pegou na testa dele, e ele ficou leproso. Um pouco para frente, o rei Uzias, ele acaba realmente
sendo eclipsado, você não ouve mais falar direito do rei Uzias. Acaba o reinado dele de uma maneira muito triste. E começam as investidas da Assíria, no norte. Então, quando o rei Uzias morre, esse rei, o profeta Isaías é chamado para o ministério profético. E você vê que ele foi especificamente enviado, no seu momento, para trabalhar específico com o rei, que é o rei Peca, para ele não fazer aliança com o Tiglat-Pileser, que a gente falou dele 3 domingos atrás. Isaías participou desse momento. O rei Uzias não ouviu. O que aconteceu foi que o rei Peca não ouviu. O que aconteceu foi que a parte norte de Israel foi tomada cativa. Outra coisa interessante sobre a vida do profeta Isaías é que ele participou de um cerco assírio que durou 3 anos. Então, durante 3 anos, Israel foi cercada pelos assírios. Não entrava, não saía ninguém. Teve uma fome geral. Você vê isso narrado em Crônicas de maneira específica, onde teve um momento em Israel em que as pessoas estavam matando os filhos e comendo, porque não tinha comida mais. O profeta Isaías estava vivo nesse momento triste de Israel. Mas aí o rei Uzias morre e, como diz o nosso historiador Samuel Schultz, um novo dia raiou para Isaías, porque Ezequias foi levado ao trono. E ele começa a fazer mais um movimento de reforma religiosa. É nesse momento de reinado que acontece um sinal muito peculiar também da vida de Isaías, que como profeta, Deus mandou ele andar 3 anos descalço, vestido de mendigo, para poder anunciar à nação do Egito e da Etiópia que eles seriam escravizados. Então ele profetiza para Israel, mas ele também profetiza para outras nações. E uma coisa interessante para a gente, quando a gente vê sobre o profeta Isaías, e eu vou acabar a minha introdução acerca dele, é que a sua morte, ela foi uma morte triste, mas que eu acho que é inspiradora. O profeta Isaías, com 20 anos de idade, foi comissionado, e por 60 anos ele profetizou. E quando ele tinha 80 anos, mais ou menos, ele estava escondido num tronco oco de árvore. E ele foi achado lá. E quando ele foi achado lá, quem era o rei? Era o rei Manassés, que era o último rei, que aí depois vem o exílio. Babilônia vem e conquista Israel. O rei Manassés, contra Isaías, encontra o profeta Isaías dentro de um tronco oco de árvore, pega ele lá e serra ele ao meio. E assim o profeta Isaías é martirizado, com 80 anos. Eu não sei, gente, eu acho que os idosos martirizados, eles são mais chocantes para mim, eu acho que é mais impactante. Porque um idoso martirizado, ele podia pensar assim, eu já vivi a vida, tá bom já. Eu já fiz muita coisa para Deus, agora eu posso, Deus vai me entender. Eu posso negar Jesus agora, posso negar a fé. E tanto Jeremias como Isaías morreram com mais de 80 anos de idade, martirizados. Então nessa noite a gente vai falar sobre o profeta Isaías. Existem alguns temas no livro de Isaías, que são bem distintos. Os atributos e as características de Deus, o remanescente de Israel, que era o único que permaneceria fiel, o Messias, o reinado messiânico, as esperanças da restauração da nação de Israel e o uso que Deus faz das nações estrangeiras. Esses são temas que você vai ver em Isaías. Então, vamos começar. Nós vamos falar sobre o reinado do Cristo em Isaías. E quando a gente começa a ver Isaías, para a gente poder falar do reinado do Cristo, a gente precisa ver alguns textos. E antes da gente ler o profeta Isaías efetivamente, eu quero fazer uma introdução com você, e a gente vai ler um outro texto. E eu quero pedir que o Lucas coloque lá o nosso primeiro slide. E dessa vez eu fiz o PowerPoint. Então, a primeira reflexão que a gente vai ter é sobre Jesus, o eterno Cristo de Deus. E a gente lê a doxologia de Romanos, capítulo 16,
para a gente poder falar do reino de Deus. E esse texto é um texto apaixonante para mim. Está muito claro, vocês conseguem ler? Consegue ler aí, Hector? Sim? E esse texto diz assim, Romanos capítulo 16, verso 25 e verso 26, olha o que diz lá. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Então, algumas expressões aqui para nós. O apóstolo Paulo está encerrando, tem mais um versículo, acaba a carta aos Romanos, e nessa epístola de Romanos ele termina falando assim, que Deus, o Deus eterno, confirme o meu evangelho, o evangelho que eu estou pregando, o anúncio que eu estou fazendo. E ele diz, Paulo gosta muito dessa expressão, mistério. Paulo vai falar muito de mistério. E quando a gente lê a palavra mistério no contexto do Novo Testamento, mistério significa uma verdade que estava oculta e que Deus decide mostrar. E aí é como se aquilo encaixasse todas as peças do quebra-cabeça. E aí Paulo terminando a sua carta, e ele falando do evangelho, falando que Deus confirme tudo que eu estou pregando. E aí ele vai se referir ao evangelho falando a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então a gente precisa entender eternidade. Eternidade é um espaço atemporal. Quando Deus criou o universo, o tempo começou. Deus criou o universo e ele fez dia e noite. Aí começou tempo. Porque antes de Deus criar dia e noite, não tinha dia e noite. Então não tinha tempo. Então não tinha hora, não tinha minuto, não tinha segundo, não tinha semana, mês, ano, século. Não tinha nada. Então o tempo e a contagem de tempo começou quando Deus criou os céus e a terra. Aí ele fez dia. Então é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Nós estamos no ano 2017 depois de Cristo. A gente não sabe exatamente quantos mil existiram antes de Cristo. Não tem como a gente ter certeza absoluta, de acordo com as Escrituras, porque você não tem esses registros minuciosos no Antigo Testamento. Mas antes do mundo ser criado, Deus já existia. E Deus já estava lá. E isso é a eternidade. É um tempo fora da criação. Então, eu lembro da geometria no colégio, poucas coisas eu lembro de matemática. Eu gostava muito de matemática, mas eu sempre ia mal nas provas. Mas eu achava que eu ia bem. Eu terminava a prova feliz, pensando, nossa, eu sou inteligente. Aí chegava lá e eu tirava nota ruim. Mas a sensação de realizar as continhas lá era gostosa. Parecia que eu sabia, mas eu não sabia nada. Mas eu gostava de matemática. Então, quando eu lembro de matemática, eu lembro da reta. Vocês lembram o que é uma reta? O que é uma reta? Maior distância em 2 pontos. A reta menor distância em 2 pontos? Não, gente. É a distância em 2 pontos. Mas uma reta, ela não tem começo nem fim. Não é? Certo? Uma reta não tem começo e fim. Então, quando você pegasse lá para fazer exercício na escola, você fazia um exercício no caderno lá, era um risco assim. Aquilo é uma reta. E nos meus cadernos da escola, tinha uma flechinha para o lado esquerdo e uma flechinha para o lado direito, porque ela ia infinita. Uma reta é infinita. Ela não tem começo, não tem fim. Isso é eternidade. Eternidade não é para onde a gente vai depois que Jesus voltar sobre as nuvens. Eternidade sempre existiu. Eternidade é onde Deus... É até errado falar isso, mas não tem outro jeito. É onde Deus sempre esteve. Porque Deus não está em lugar nenhum. Tudo está nele, na verdade. Mas Deus não está no tempo. Deus está fora do tempo, na eternidade. Não tem começo nem fim. Deus é incriado. Deus é eterno. Ninguém criou Deus. Não teve um dia que Deus nasceu. Ele sempre esteve lá. Agora, você lembra o que era uma semi-reta? Uma semi-reta tem começo, mas não tem fim. Então, se você pegasse no caderninho para fazer exercício, a semi-reta ela tinha um tracinho assim, e aí ia ter uma linha que ia começar com a flechinha, porque ela é infinita. Mas ela tinha um começo.
nossa existência é comparada a semi-reta. Porque Deus é eterno, Ele não tem começo nem fim. A gente teve um começo e a gente vai passar a eternidade em algum lugar. Porque a nossa alma é eterna. Amém? Amém ou não, gente? Que religião que você é aí? Então, quando Paulo pega esse texto, ele está falando assim, que o evangelho de Jesus Cristo... Eu estou aparecendo na câmera lá? Só para ter certeza, hein? Porque depois, meus fãs vão reclamar. Cadê, gente? Não tem ninguém, não. Só a Maria Eugênia. Ela assistiu todas as pregações. Paulo está falando do evangelho. O que está em negrito ali? Você pode ler comigo? Todo mundo junto, vamos lá? Mistério. Isso. O evangelho de Jesus Cristo é o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Antes de tudo ser criado, lá estava Deus, na eternidade, nos tempos eternos. Quando nada existia, só Ele existia. O evangelho já existia. O evangelho é a glória de Deus, porque é a ideia extraordinária e impossível, que para Deus é possível, de salvar a humanidade, se entregando à morte e depois sendo ressuscitado. Essa ideia já existia lá nos tempos eternos. Então Paulo está dizendo, o evangelho que eu estou pregando sempre existiu na eternidade, não fui eu que criei isso. Você vai ver Gálatas, que é o meu livro preferido da Bíblia, Paulo fala assim, ninguém me ensinou o evangelho, foi Jesus que apareceu para mim e começou a me explicar. Não foi um homem que criou o evangelho estava lá, em silêncio, guardado nos tempos eternos. Mas esse evangelho, que é uma ideia de Deus, eterna, começou a ser anunciada lentamente para nós. O que está em negrito ali? Agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer, todo mundo junto, negrito, vamos lá? Por meio das escrituras proféticas. Os profetas do Antigo Testamento escreveram acerca do evangelho eterno de Deus. E Isaías é o profeta messiânico que mais fala sobre o evangelho de Jesus Cristo e anuncia que Jesus viria. Então nós vamos falar nessa noite de Isaías, que é o profeta do reino do Cristo. Mas antes da gente entrar no que Isaías falou, a gente tem que saber que o que Isaías profetizou já existia muito antes do mundo ser criado. Então é isso que o serviço profético faz. Deus pega o sujeito e revela para ele os segredos eternos do seu coração. E começa a colocar dentro do coração e da mente e da iluminação para o profeta daquilo que sempre existiu. E o profeta começa a anunciar os mistérios de Deus. Por isso, Jesus é o eterno Cristo de Deus. Vamos passar para o próximo. Jesus é o Cristo de Adão também. Por quê? Deus cria o céu e a terra, põe Adão lá, Adão peca. E aí, quando Adão peca, e a Eva peca também, Deus chega e fala o seguinte, para a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, está em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus já tem uma profecia aqui acerca do Cristo, porque isso aqui já está falando de Jesus. Jesus não é só o Cristo eterno de Deus, Jesus é o Cristo de Adão. A gente crê que foi Moisés que escreveu o Gênesis, então Deus revelou Cristo para Moisés também, no Gênesis. E aí Moisés escreve lá, por quê? Porque esse texto diz o seguinte, que Deus disse para a serpente, o descendente da mulher vai ferir a cabeça de quem? De quem? De quem, gente? Da serpente, fala, da serpente. Quando a serpente engana Adão e Eva, Deus já vem e fala assim, eu vou levantar um descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, vai pisar a sua cabeça, porque a serpente é Satanás.
De quem que ele pode estar falando? Não tem outro jeito. Ele está falando de Jesus. Então, Jesus é o Cristo eterno de Deus, porque Deus já conhecia Jesus como o Cristo. Já vou falar o que significa a palavra Cristo. Aí quando você vê Adão conheceu Jesus, porque Deus revelou Jesus para Adão, quando ele pronunciou isso. Vocês estão me acompanhando, gente? Próximo. Jesus também é o Cristo de Abraão. Jesus é o Cristo de Abraão, porque Gênesis 12, a gente vai ler um pouquinho da história de Abraão agora. Gênesis 12, versículo 1 ou 3, fala assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha lá, começa a promessa. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, nele, serão benditas todas as famílias da terra. Então, duas coisas aqui que estão em negrito para nós. Qual que é a primeira coisa? Primeira coisa, de você, Abraão, eu vou fazer um país. Imagina Deus chega para você e fala assim, então, vou fazer um país de você. Maravilha, obrigado. Mas é possível, Deus poderia fazer isso hoje. É só, assim, eu não sei aí agora dados, mas vamos supor, dá uma praga aí num país e morre todo mundo no país. E aí Deus faz alguma coisa misteriosa e faz você ir para aquele país. E aí você começa o país de novo, a partir dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, né? Você vai começar um país. Você está entendendo o que Deus prometeu para Abraão? Eu vou fazer um país de você. Vai sair um país de você. Você pode ficar sossegado. Você vai estar nesse país, você vai começar. Não precisa de anticoncepcional. Vocês vão ter que povoar a terra inteira. Vai engravidar 100 vezes. Não, brincadeira. Não. Deus vai ter misericórdia. Mais ou menos isso que ele chega. Abraão, eu vou fazer um país através de você. E aí ele fala, em você as famílias da terra vão ser abençoadas. E a gente fica assim, como assim? Em Abraão as famílias da terra vão ser abençoadas. Passa para o próximo slide. Versículo 4. Disse o Senhor a Abraão, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Olha lá. Será pai de numerosas nações. Ô gente, vocês estão conversando muito hoje. Aí atrás. Senta, Lucão. João, senta aí, filho. Depois vocês conversam. Vai ter o lanche lá atrás. Todo mundo lê o negrito aqui. O que está escrito? Olha lá, todo mundo. 1, 2, 3 e... Serás... Outra promessa agora. É diferente, ué. Não é só um país. São vários países que vão sair dele. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Abrão significa pai exaltado. O cara não tinha filho nenhum. Aí Deus muda e falou assim, agora vai ser Abrão. Ele também continua 25 anos sem ter nenhum. Ele né, devia ter achado que era pegadinha. Né? Talvez você está achando que é pegadinha, mas Deus não faz pegadinha. Então, continua crendo no que Deus falou para você que Ele vai fazer. Fartei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações. Olha só, e agora? Reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua, todo mundo junto? No decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, você vai ser um pai de muitas nações, reis vão sair de você, e vai ter uma aliança perpétua, eterna, entre mim e a tua descendência. Pode passar para o próximo. Aí olha lá que curioso. Vamos terminar a profecia de Abraão. Disse o Senhor a Abraão, de fato, Sara, tua mulher, dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança. De novo, aliança perpétua. Para a sua descendência. Aí Paulo vem e resolve o mistério. Porque os judeus estão lá, né? Paulo era judeu, ele era fariseu.
Eles estão lá perguntando, mas e Abraão? E os negócios lá, como é que é as nações da terra? Então, os judeus vão dominar o mundo? Então todo mundo vai virar judeu? Como que Deus vai dar nações para Israel? Paulo chega em Gálatas e resolve o mistério, porque ele diz o seguinte em Gálatas 3,16: ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas, mas a Escritura Sagrada não diz a seus descendentes, com S, como falando de muitos, mas como a um só, que é a seu descendente, que é quem? Cristo. Então, quando Deus estava prometendo para Abraão que ia fazer um país dele, e que na descendência dele as nações da terra seriam abençoadas, ele está falando de um descendente, no singular, no descendente de Abraão. Jesus está na linhagem, ele está na árvore genealógica de Abraão, gente. É por isso que você tem lá a genealogia que você tem que ler na sua Bíblia. Leia a genealogia. Para poder a gente entender o quê? Que a promessa que Deus fez para Abraão se cumpre em Cristo. Então Jesus é o eterno Cristo de Deus, lá da eternidade. Jesus é o Cristo de Adão, que Deus fala para Adão. Jesus é o Cristo de Abraão. E vamos passar para a próxima. E aí você vê essa expressão aliança perpétua, que Deus ia fazer uma aliança perpétua. Agora abre o seu coração em nome de Jesus Cristo. Há uma aliança perpétua entre as três pessoas da Trindade, nos tempos eternos, o Evangelho eterno, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. É uma aliança perpétua feita na eternidade, nos tempos eternos, antes da criação do mundo. E é essa aliança perpétua que Deus se refere, quando Ele revela a Abraão, e inclui ele na aliança, ao afirmar: farei aliança perpétua com você e sua descendência. Vocês estão entendendo, gente? Antes de Deus criar o mundo, Ele fez uma aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fez uma aliança eterna, que era a aliança da redenção, do Evangelho. E antes do mundo ser criado, eles já sabiam que o homem ia pecar, eles já tinham decidido que eles iam salvar, e já tinha sido decidido antes da criação do mundo, que Jesus ia encarnar, morrer na cruz, o Pai ia ressuscitar, o Espírito Santo ia vir, e o Evangelho ia ser anunciado por toda a terra. Antes do mundo ser criado. Essa é a aliança perpétua de Deus. Quando Deus cria o mundo, Ele começa a comunicar essa aliança perpétua para algumas pessoas, que é um segredo eterno do coração dele. Então Ele revela essa aliança perpétua para Adão, Ele revela essa aliança perpétua para Abraão, e Ele vai revelando ao longo da Bíblia, algo que Ele já tinha decidido no seu coração, antes de ter acontecido. Pode passar. Então Cristo nasce na linhagem de Abraão, morre na cruz, ressuscita, ascende ao trono dos céus, e através de 3 movimentos as famílias da terra serão abençoadas em Cristo. Primeiro movimento, batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus ascende ao trono, o Espírito Santo desce e o Pentecostes acontece. Segundo movimento, Jesus está no trono intercedendo incessantemente por nós. E o terceiro movimento, Ele envia os apóstolos para fazerem a mesma coisa, interceder e pregar. Porque é isso que os apóstolos fazem. Lá em Atos capítulo 6, versículo 4, eles querem fazer os apóstolos distribuir cesta básica. Porque tem gente passando fome. Os apóstolos falam assim: essa não é a nossa missão. Jesus não chamou a gente para distribuir cesta básica. Nós passamos 3 anos porque a gente tem que orar e anunciar o Evangelho eterno. Mas nós vamos separar a gente aqui na comunidade de fé para poder fazer isso. Então, enquanto a gente vai servindo esse mundo para ele não ser totalmente destruído, a gente vai fazendo a nossa missão primordial, que é orar e anunciar o Evangelho eterno de Deus. Próximo, só para eu dar uma olhadinha o que é. Ok, o cumprimento da aliança. Então, quando a gente olha para a história, o que acontece? Se a gente for olhar para a eternidade, gente, o Evangelho é nada mais, nada menos do que uma promessa do Pai para o Filho. O Evangelho de Jesus Cristo é uma promessa que antes do mundo ser criado, nos tempos eternos, o Pai faz para o Filho. E Ele fala assim, e essa promessa está registrada em Salmo capítulo 2, onde diz assim: meu filho, eu te amo, você é aquele que eu escolhi para ser o rei da terra. Você vai realizar o seu ministério terreno. E aí eu quero dizer uma coisa: depois que você terminar, pede para mim, e eu vou te dar as nações por herança, segundo o que eu vou revelar para Abraão.
eu vou te dar uma família, eu vou te dar um reino, eu vou te dar as nações da terra. Quem que diz isso? O pai disse isso para o filho. Jesus vem no ministério terreno dele, quando você vai ler João, Jesus fala assim, nenhum que o pai me der eu vou lançar fora. Por quê? Porque é uma aliança do pai com o filho e o Espírito Santo. O pai disse, eu vou te dar nações, eu vou te dar pessoas, eu vou te dar uma família. Para que Jesus se tornasse pai. Ele era o filho. Ele vem e realiza o ministério, ele se torna pai. O pai promete ao filho uma família. E aí, o que vai acontecer? E aqui vai encaixar o que a gente crê que está no âmago do nosso ser, que é a doutrina da eleição. O pai promete para o filho uma família, antes do mundo ser criado. E ele vai escolher, de toda a humanidade caída, quem vai ser dado para Cristo. Esse é o evangelho eterno. E o filho vai comprar a noiva e purificar ela para casar com ela. Então, quem é a igreja? A igreja é o casamento arranjado do Rei Jesus. A igreja é o casamento arranjado do Rei Jesus. Você não vê isso acontecer lá em Abraão, quando o filho dele precisa casar? O que ele faz? Você lembra? Ele manda o servo dele buscar uma mulher lá no lado de lá. Mas quem que é? Não, Deus vai mostrar para você no meio do caminho lá. Quem der água para o seu camelo... Quem pegar no poço, a mulher que for macha, para pegar 40 litros d'água para dar para o seu camelo, essa aí é serva o suficiente para casar com meu filho. Então aí você pega ela lá e dê o presente para ela, conversa com o pai dela direitinho, e aí você traz ela, vai casar com Isaac. Casamento arranjado. É esse aí que nós somos. Tá? A gente precisa entender a cultura bíblica para a gente entender as doutrinas bíblicas. Tá? Quando você vai, 100 anos atrás, não se escolhia tão facilmente com quem se ia casar. 1917, você não escolhia assim, tão fácil com quem se ia casar. Existem partes do mundo onde não se escolhe ainda, mas mesmo aqui no nosso meio. Então, quando você olhar para a cultura bíblica, o negócio funciona muitas vezes desse jeito. Isso é bom para poder nos fazer entender que nós fomos escolhidos pelo Pai para ser entregues ao Filho. Porque esse é o evangelho dos tempos eternos, que estava guardado em silêncio, de que Deus ia nos salvar, e Deus ia nos dar para Jesus, para a gente poder casar com Ele. A igreja é o casamento arranjado do Rei Jesus. Você pode repetir isso? Fala assim, ó, vamos ler todo mundo que está em negrito aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu sou o casamento arranjado para Jesus. Você não escolheu Jesus. Foi o Pai que escolheu você para te dar para Jesus. Sabe por quê? Porque o Pai prometeu para ele um reino. E o rei precisa de uma mulher, né? Agora, por que é extremamente importante? Gente, fica comigo aqui. Por que é extremamente importante a gente compreender o conceito de reino de Cristo com o conceito de ser noiva de Cristo? Porque é importante a gente entender que nós estamos no reino de Cristo, que nós também somos a noiva de Cristo. Vou te falar por quê. Mas você não pode guardar esse segredo. É porque no reino de Cristo não há camponeses. No reino de Cristo não há camponeses. Todo mundo é da família real. Então só entra no reino de Cristo quem é a noiva dele. O reino é só entre a família real. Quem não é da família não entra no reino. Quem não é filho de Deus não vai entrar no reino de Cristo. O reino é só da família. No reino de Cristo não há camponeses. É por isso que quando a gente vai compreendendo o evangelho, lá em João capítulo 1, ele diz assim, Jesus, o rei ungido, ele veio para a nação de Israel. Por quê? Vamos lá, qual que é a promessa de Abraão? Eu vou fazer um país de você. Qual que é o país? Israel. Abraão, Isaac e Jacó. O neto de Abraão muda de nome. Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. E ele vira um país. Jesus é descendente. Então Jesus é judeu.
Ele nasce na nação de Israel. E aí João capítulo 1 fala assim, que Jesus veio para salvar Israel, porque é da família, gente, é biológico. Jesus veio salvar os parentes dele, certo? É a família dele. Jesus é judeu, descendente de Abraão. Então, para quem que Jesus veio? Para a linhagem de sangue dele. Jesus veio salvar os parentes dele, os judeus. Mas João capítulo 1 fala assim, que ninguém quis receber a salvação de Jesus. Mas aí fala assim também, mas a todos aqueles que receberam ele, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, Jesus. Esse é o evangelho, gente. Esse é o evangelho do Cristo de Deus. Mas esse casamento ainda não aconteceu. Não aconteceu esse casamento. Vai acontecer na hora que ele voltar. Mas o que ele já fez? Ele já pôs um anel no nosso dedo. Nós somos o quê? A noiva de Cristo. Se a gente é noivo de Cristo, a gente está no reino dele. Se a gente não é noivo de Cristo, a gente não está no reino dele. Não tem outro jeito. E se a gente é noivo de Cristo, a gente não pode paquerar outro príncipe. Certo? Tem dois príncipes. Tem o príncipe desse mundo e tem o príncipe da paz. Não tem outro. É o príncipe desse mundo e o príncipe da paz. Se eu estou noivo do príncipe da paz, eu não posso paquerar, eu não posso sair com o príncipe desse mundo. Mas o príncipe desse mundo quer que a gente adultere, quer que a gente traia o príncipe com quem a gente está noivo. Então o que ele faz? Ele procura nos seduzir. Apocalipse chama Satanás de o sedutor. Então Satanás sabe que a gente está noivo de Jesus. Satanás sabe que Jesus pôs um anel no nosso dedo. Ele é o rei e ele vai voltar para nos buscar, para a gente ter o casamento e para a gente se unir, porque o casamento é uma alegoria da união de Cristo e a igreja. Quando Jesus voltar, a gente vai se unir perfeitamente com Ele. Não vai ter mais nenhuma mancha de pecado em nós. Vai ser tudo perfeito. A gente vai virar um com Cristo. Igual acontece no casamento, porque no casamento humano, quando os dois se casam e têm relação sexual, os dois se tornam uma só. Uma só carne. É uma união espiritual. É uma união que está para além daquilo que a gente consegue explicar. Quando Jesus voltar para buscar a noiva dele, vai ter uma união perfeita. Até lá, o que está acontecendo com a gente? A gente está que nem Esther. Você lembra Esther? Ela vai ser preparada para ser apresentada diante do rei. Quanto tempo que ela fica lá? 1 ano no spa. Para ficar bonita, cheirosa, arrumada. Para o rei olhar e falar assim, gostei, é você mesmo que eu quero. Enquanto Jesus não volta para o nosso casamento com Ele, a gente está nesse spa aqui. E que o Espírito Santo está nos santificando e nos preparando para o casamento do Rei Jesus, que o Pai preparou e sonhou antes da criação do mundo. Mas esse casamento não aconteceu. Enquanto ele não acontece, a gente está noivo, o capeta, o príncipe desse mundo, do reino desse mundo, do reino das trevas, ele quer nos seduzir. E toda proposta pecaminosa é um convite para atrair o nosso noivo. Toda proposta para olhar para aquela mulher que você não tem que olhar, para entrar naquele site que você não tem que entrar, para comer aquela garfada além na hora do almoço, que você não tem que comer porque não cabe mais. Toda tentação é um convite de um príncipe para a gente trair o nosso noivo. Toda vez que a gente peca, a gente trai nosso noivo. E ele continua com a data do casamento marcada. Porque ele nos ama tanto, que ele não só perdoa a gente quando a gente trai ele. Ele morreu por nós. É por isso que, cara, você tem que morrer pela sua esposa. Você tem que morrer pela sua esposa. Se for preciso morrer fisicamente, você morre por ela. Senão, você morre para a sua carne, para você poder amar ela do jeito que ela tem que ser amada. Porque se você não aprender a amar sua noiva, você nunca vai saber amar a noiva de Cristo. E Cristo é Deus, então é melhor você tratar ela direito. Eu preciso amar a minha noiva e aprender a amar a minha noiva.
porque senão eu nunca vou saber amar a noiva de Cristo. Se a hora que acabasse o culto a gente tivesse todo mundo na cantina ali, e aí a Maria pede Uber, fica aqui esperando na frente e tem algumas pessoas, chega um cara e agride ela e rouba ela, e eu souber que tiveram 3 caras que ficaram olhando e não fizeram nada, eu vou ficar muito irado. Eu vou mirar com os caras que olharam a minha noiva apanhar e ser agredida e não fizeram nada, por causa da covardia deles. Esse é o nosso chamado. Sermos amigos do noivo e cuidar da noiva. E se a gente for covarde, Jesus, eu não sei. Mas se eu que sou mau, ficarei irado com os meus amigos, meu irmão, meus amigos, se eles vissem e não fizessem nada, eu posso ser amigo de Jesus. Se eu ver a noiva dele sofrendo e eu não fazer nada porque eu tenho covardia no meu coração e eu tenho vergonha de proteger a noiva dele, de corrigir a noiva dele, de livrar a noiva dele, de chegar lá e falar assim, isso tem que mudar na sua vida, você está passando mal, você está sofrendo, você está fazendo coisa errada, você é noiva do meu amigo e eu sou mais leal a ele do que a você. Você consegue imaginar o coração de Jesus? Nosso chamado é cuidar da noiva dele. Se a gente não sabe amar a nossa noiva, a gente nunca vai saber qual é o sentimento de Jesus pela noiva dele. É por isso que Paulo fala assim, a gente tem que amar a nossa esposa e entregar a nossa vida por ela, igual Jesus fez pela igreja. Primeiro, para a gente poder ser igual a Jesus. Segundo, para a gente poder amar a noiva de Jesus. Senão a gente nunca vai conseguir fazer isso. Amém? Passa lá, Lucas. E Jesus é o Cristo de Isaías. Então eu quero ler com vocês Isaías capítulo 9. Abre lá em Isaías 9 para a gente ler. Isaías 9:1 diz assim: a terra que estava aflita não continuará na escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Verso 4, porque tu quebraste o jugo que estava sobre eles e a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? O profeta Isaías, aqui ele profetiza o nascimento de Jesus. A gente sabe disso, não é verdade? Mas tem algumas coisas que a gente precisa linkar, porque o profeta Isaías, ele é o profeta da esperança. Porque ele é o profeta que mais tem revelação de Jesus, isso é para a gente saber. Se você tem vivido desanimado e sem esperança, é porque você não está vendo Jesus, com os olhos do seu coração. Se você tem vivido sem esperança, em relação à sua família, em relação ao seu chamado,
a sua casa, a sua igreja, a sua vida. Se você tem vivido sem esperança, é porque você tirou os teus olhos de Cristo. Você precisa se arrepender. Poxa vida, mas se eu estou quebrado, você vai falar para eu me arrepender, eu estou desanimado. Mas é porque é isso que a gente desanima, porque a gente tira os olhos de Cristo, a gente põe os olhos no quê? Naquilo que o príncipe desse mundo tem para nos seduzir. Então a gente precisa voltar a olhar para o príncipe da paz. A gente tem que entender uma coisa, gente. Toda ação religiosa, ela pode se tornar um peso. Mas olhar para Jesus é e sempre será a solução do nosso cansaço no nosso coração. E não importa o que você precisa fazer para que isso aconteça. Esses dias peguei a biografia do Leonard Ravenhill e ele marcou minha vida e as coisas que eu li, eu ganhei na minha ordenação dos meus pais e estava relendo o capítulo de casamento com a minha noiva. E estava relembrando de algumas coisas em que ele falou. E eu lembro de uma vez que o Ravenhill falou o seguinte: não me interessa o que você faz, não interessa o que você precisa fazer para você estar em chamas por Jesus, para você ver Jesus e estar apaixonado por Ele. Não me interessa, é 2 dias de jejum na semana, é 4 dias, não me interessa quantas horas você vai orar por dia, não me interessa o quanto você vai fazer, não me importa isso. O que me importa é se você vai estar em chamas por Jesus. O nosso problema é esse, porque sempre que a gente vai falar de se entregar a Jesus, em aumentar o nosso compromisso de devoção, e aumentar o nosso compromisso com a busca por Deus, e pensa, mais um bagulho, minha vida já é super sobrecarregada, eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho não sei o que, não sei o que, não sei o que, mais uma coisa, não tem espaço. Tudo bem, continue sem esperança na sua vida, continue uma fé medíocre. Porque a esperança é um resultado da contemplação da beleza de Cristo. Se eu não vejo Cristo, eu não tenho esperança. Isaías é o profeta da esperança em tempos de crise na nação, porque ele foi o profeta que mais teve revelações acerca de quem era o Senhor Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o Rei das nações, aquele que é todo poderoso, está sentado sobre o trono, nos ama, se entregou, derramou os seus pecados por nós, mas vai voltar, e ele vai voltar e ele vai sujar a capa dele de sangue, porque ele vai matar os nossos inimigos. Se eu não vê-lo, não terei esperança. E eu não vou vê-lo se eu tiver preguiça de orar domingo à tarde. Eu não vou vê-lo. Ver a Cristo custa tempo, energia, dinheiro. Se você amar o dinheiro, você não vai ver Cristo, porque você não vai ter tempo para dar para Ele. Você vai ter sempre que trabalhar mais um pouco. Você não vai ter tempo. A gente tem vivido sem esperança aqui no nosso meio dos últimos tempos. Você não tem 10 pessoas na reunião de oração do domingo. É muito. Você sabe quando um relacionamento amoroso está em crise? Sabe quando que um namoro, um noivado, um casamento está em crise? Quando uma das pessoas tem preguiça de encontrar a outra. Porque viver um romance apaixonante, estar com quem você ama é uma coisa assim que explode dentro de você. Você quer ficar o dia inteiro com a pessoa e para sempre. Agora você sabe quando um relacionamento está em crise, quando você tem preguiça de encontrar o outro, você tem preguiça de encontrar o cônjuge, você não tem vontade de encontrar o seu namorado. Eu tenho uma notícia para te dar, esse relacionamento está em crise. Você é a noiva de Cristo. Você quer saber se está em crise na tua relação com Deus? Se ela está uma titica, não é porque Ele tem preguiça de você. Por quê? Porque ver Cristo custa. Ele nos ama, sempre nos amou e sempre vai nos amar. A pergunta é, será que Ele merece ser amado esse tantinho que nós estamos amando Ele? O Rei dos Reis, que nos tempos eternos nos amou. Veio na plenitude dos tempos, nasceu, subiu a cruz, desceu para a sepultura, ascendeu aos céus, está sentado no trono e voltará sobre as nuvens para nos resgatar. A questão é, se eu não vejo, não tenho esperança para a minha vida. Agora, o quanto vale a esperança? Você tem que responder essa pergunta essa noite.
Qual é o valor da esperança para você? Porque se viver sem esperança para você, está de boa, continua. Agora, se esperança é preciosa para você, você vai comprar ela. Eu não estou falando que a gente tem que comprar Cristo. Eu estou falando que nós temos em nós 1 milhão de barreiras que a gente precisa derrubar. E isso custa. E a gente não ter disposição para vir buscar o Senhor. Quando eu olho para os oficiais da igreja, eu não lembro a última vez que eu vi todos os diáconos numa reunião de oração. Não lembro quando eu vi isso acontecer. Talvez eu não tenha visto isso. Eu já vi todos os presbíteros na mesma reunião de oração, mas não lembro quando foi também. Isso é que é gente que está na linha de frente servindo ao noivo. Se a gente não gosta de reunir para orar, isso quer dizer que nós estamos em crise na nossa relação com Ele. A gente precisa se arrepender. Isso quer dizer que a gente não ora mesmo. Isso quer dizer que o romance está muito ruim. Isso é para nós, gente. Por quê? Porque é o noivo falando assim, vem me encontrar. Não, vou domingo à tarde aqui, assistir um filminho. Claro, você não ama ele. Tudo bem, a questão é, o quanto ele é digno. Essa é a questão, ele é digno de ser amado de volta. Ele é o seu noivo, ele é o meu noivo. E Isaías começa a profetizar e ele fala sobre isso, ele diz assim, na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Na região da sombra da morte, você não está precisando disso? Ele está falando do nascimento de Jesus, e depois de Jesus deixar Nazaré, Jesus foi morar em Cafarnaum. Jesus morou em Naftali e Zebulon, nessa região em que Isaías está falando. Ele mudou para lá, na região marítima, a caminho do mar, aonde vinham os pescadores. Isso está lá em Mateus capítulo 4. Por que Jesus foi mudar para lá? Porque no tempo em que Salomão foi construir o templo, sabe o que ele fez? Salomão deu uma cidade de Israel para o rei Irão, rei de Tiro. E ele falou, toma essa cidade de presente, você me deu bastante madeira. Você lembra, né, que Salomão estragou o reino. Aí o que acontece? Irão, rei de Tiro, toma conta daquela região. Então ele enche aquela região de gentil, gente que não é de Israel. E o que acontece ali? A idolatria se multiplica. Então era uma região que estava em densas trevas. O lugar da sombra da morte era ali, Galileia, Galileia dos gentios. Ninguém ali ama Deus. Por quê? Porque um dia Salomão deu aquela cidade para Irão. Jesus muda para lá, com 30 anos de idade. E aí ele vai fazendo o seu ministério lá. Põe lá o texto para nós, Lucas. Em Mateus. Olha lá. Cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então Jesus chega lá, o povo que estava em grandes trevas viu grande luz, os que estavam sentados na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, que era Jesus. Gente, entende isso? O texto está falando que o ambiente espiritual e moral e de coração daquele povo era um ambiente de trevas. A alma daquelas pessoas estava em trevas, ou seja, sem esperança. Aí o texto fala, resplandeceu a luz. Do que o texto está falando? Jesus apareceu lá. Eu posso estar em trevas, sem esperança, mas na hora que eu vejo Jesus, a treva vai embora. A esperança volta. Só que aí você pensa assim, pronto, vi Jesus. Massa. Não, por quê? Porque na hora que eles veem Jesus, Jesus vai começar agora. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Eu vi Jesus, e daí que eu vi Jesus? Se eu não arrepender, nada muda. Do que ele está falando? O reino de Deus anunciado por Isaías chegou. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus, é o agir de Deus. Então a gente falou de tempo, lembra que a gente falou de tempo? Semi-reta. O governo desse mundo, dessa era, desse tempo, quem reina é o príncipe desse século, Satanás. Nos tempos eternos, antes do mundo ser criado, e quando Jesus voltar, aí vai entrar a eternidade, nesses tempos eternos, Jesus é o rei. O reino de Deus, vamos lá, gente, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é essa vida de plena paz e prosperidade e plenitude em todos os aspectos da vida. É esse governo perfeito, eterno,
que Jesus reina, que sempre existiu e vai existir, quando Jesus encarna, esse reino eterno penetra o tempo. E a luz da eternidade começa a brilhar num lugar de trevas. Então Jesus chega e fala assim: o reino do céu chegou. Por quê? Porque eu saí da eternidade e encarnei, vim para cá. Eu estou trazendo a realidade da eternidade para cá. Arrepende. Próximo texto, Lucas. Jesus, capítulo 4. Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançaram rede ao mar porque eram pescadores. Então Jesus chega, ele brilha a luz, o que ele faz? Ele anuncia o reino, ele fala: arrepende. Você me viu, você está com esperança, agora você tem que se arrepender. O que é se arrepender, gente? Se arrepender é mudar o meu entendimento e crer que Cristo é tudo para mim, nesse tempo, agora. Ele é o rei, e eu preciso me submeter ao reinado dele, à vontade dele, aos pensamentos dele, aos sentimentos dele. Por quê? Porque nós vamos casar. Jesus é como um peregrino que veio estrangeiro de um país distante para cá, para me buscar. Arrepender, eu vou me aculturar ao lugar da onde você veio, porque quando nós for casar, eu vou para lá, vou orar junto com você. Aí o próximo texto vai falar o quê? Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? Evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Próximo texto. Não, pronto, pode voltar. Tem um outro texto do evangelho que falando que Jesus vai curando por todo lugar. Aí os fariseus chegam e falam assim: sabe por que você está curando? Porque você tem Belzebu, o cão está em você, você é de Satanás, é por isso que as pessoas são curadas. E aí Jesus fala assim: isso é um absurdo. Satanás está lutando contra Satanás? Doença é uma coisa demoníaca. Doença é consequência da semente do pecado que Satanás plantou. Não existia doença, não existia morte antes de Satanás seduzir o coração de Adão. Satanás não vai curar a doença, você está louco? Aí o que ele fala? Mas se eu curo e tiro o demônio pelo Espírito de Deus, o reino de Deus certamente chegou entre vocês. O que Jesus está dizendo? O reino de Deus se manifesta em 2 coisas: arrependimento e milagres. Quando Jesus chega, ele fala: o reino de Deus chegou. O que acontece? Se arrepende, vive para mim, tudo que você precisa está em mim, e os milagres começam a acontecer. Essa é a chegada do reino dos céus. É nisso que Isaías cria. Ele era o profeta da esperança, mas ele cria na plenitude do reino. Então o reino de Deus começou quando Jesus veio, mas a gente vai entrar na plenitude do reino de Deus, na perfeição, na hora que Jesus voltar sobre as nuvens. Agora a gente precisa entender, o reino de Deus já está aqui, eu já sou a noiva desse rei, nós já somos a noiva desse rei, e ele deixou um montão de dinheiro para eu poder me produzir e me preparar para a vinda dele. E esse dinheiro, esses recursos, são o quê? Os poderes do mundo vindouro, como diz em Hebreus capítulo 6, que são os poderes do reino do céu, a verdade do reino do céu, a armadura da fé, o capacete da salvação, a espada da justiça, a couraça da justiça, a espada, a palavra de Deus, a paz, a alegria, a justiça do reino. Porque Paulo fala assim: o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino não é aqui físico, não vem de maneira aparente, mas o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Jesus chega como nosso noivo, põe o anel no nosso dedo e fala: eu deixo o meu espírito, o reino já chegou. Você começa a viver já, arrepende, começa a viver já. Então esse rei que é Jesus, ele vem, o governo dele, o seu reino não vai ter fim, ele vai voltar para nos buscar, e ele vai estabelecer o seu reino de maneira plena. E o último versículo de Isaías, que a gente leu, o versículo 7, ele fala assim, que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que ele está querendo dizer? Ninguém vai impedir, gente, isso de acontecer. Ninguém vai impedir isso de acontecer. Porque Deus zelou para que Jesus fosse o rei. Vamos entender o que significa Cristo. A palavra Cristo vem do hebraico Messias. Hamashia, Messias, que foi traduzido para o grego Cristo. O que significa Cristo? Cristo significa ungido. Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Não é o sobrenome, nem o apelido de Jesus.
Cristo significa ungido. No antigo Israel, quando alguém ia virar rei, o profeta ia lá e falava assim, esse aqui é o rei que Deus escolheu. E ele virava uma lata de óleo na cabeça dele e o Espírito Santo vinha sobre ele. Por quê? Porque ele era ungido. O que é ser ungido? É ser cheio do Espírito de Deus para trabalhar, realizar uma função. No caso, ser rei, porque não é fácil governar um país. Isso acontece com Jesus. Por quê? Quando Jesus vai começar o ministério, João Batista, que é o último profeta da antiga aliança, olha para ele e unge, ele fala assim, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele faz o quê? Batiza ele com água. E aí o Espírito Santo vem sobre Jesus. E aí a voz do alto vem e fala assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E Jesus começa o ministério, ele foi ungido. O quê? Rei. Então Jesus começa, e aí ele fala assim, arrepende, o reino chegou, eu sou ungido. Eu sou o ungido. Aí Jesus morre na cruz, para quê? Para poder vencer a morte, levar os nossos pecados, tirar nossa acusação. Sabe por quê, gente? Me escuta aqui, eu vou finalizar. Quando Jesus voltar a segunda vez, nós que cremos nele, vamos entrar no reino eterno dele. Só que, gente, não tem como ter pecador no céu. Sério, é o reino perfeito. Ele vai ter que matar você. Ele não vai aceitar pecador lá. Tudo de novo? Não. Não, né? Aí o que ele fez? Porque se você fosse para o céu assim, do jeito que você está, se o reino viesse na plenitude, a gente entrasse no reino eterno, do jeito que a gente está, a gente não ia durar um minuto lá. Nós ia ser quicados. Ia ser um pensamento de maledicência que ia ver assim, o que esse cara veio aqui? Você já, na hora que você virar assim, o Miguel já estava com a espada de fogo na sua cara. Vai, vaza. Então, para não matar a gente lá, o que ele fez? Ele matou a gente na cruz. Ele matou a gente na cruz. Por quê? Tem Romanos 6 aí, Lucas. Pega aí para a gente ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados com Cristo, se você não se batizou, aqui ó, você tem que batizar. Fomos batizados onde? Na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, fomos crucificados com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Então, ele matou a nossa carne na cruz, que aí na hora que ele volta, a gente entra para o reino de maneira plena, nós não vamos pecar mais, porque senão a gente ia ser expulso de lá. Agora a gente precisa saber, Jesus está sentado no trono dos céus, mas ele já disponibiliza os recursos dos céus para nós agora, gente. Essa é a esperança da igreja. Quem? O Cristo. Então a minha esperança é dele. Então eu oro tanto que eu precisar, porque eu creio na palavra, eu creio no Cristo. Eu vou orar até ele descer aqui e encher meu coração. Eu vou clamar até que a minha família se converta. Eu vou clamar até que Deus me ajude a mudar. Até Deus pôr calor no meu coração. Porque se eu sou noivo dele, eu tenho que amar ele. Porque os recursos da eternidade já estão disponíveis hoje. Por quê? Jesus está sentado no trono do universo. Salmo 27 revela essa aliança eterna. Último texto para a gente finalizar. Salmo 27, versículo... Vamos lá, presbítero. 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Você sabe do que esse verso está falando? Deixa eu falar para você. Jesus morre, ele ressuscita, ele fica com os discípulos alguns dias. E aí, o que ele faz? Ele ascende aos céus. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar no reino. E as portas da Nova Jerusalém vão se abrir para o rei entrar por elas.
e sentar no trono. E esse texto descreve isso. Quando Jesus está chegando nos céus, a voz divina declara: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Qual batalha? Da cruz que Ele venceu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre na Nova Jerusalém o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Onde Cristo está? O Rei da Glória entrou pelos portais eternos, depois de ter feito purificação pelos nossos pecados, assentou no trono eterno. E Ele mandou o Espírito Santo para nós, a sua noiva. Nós temos os recursos divinos hoje, para vencermos o mundo, para vencermos o pecado, para vencermos a nossa carne. Hoje estão disponíveis para nós. Nós somos a noiva do Rei. Não é qualquer ralé com quem nós vamos casar, é o Rei do universo. É esse que é você, é esse que sou eu. Então hoje a gente vive a antecipação da plenitude do reino de Deus. Como que a gente entra no reino? Como que a gente entra no reino? Como? Como que a gente entra no reino de Cristo? Tem que perguntar para Ele, né? Olha lá, o que Ele falou? Mateus capítulo 4, último texto. Jesus começou a pregar e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você entra no reino pelo arrependimento. É assim que você entra no reino. Agora, o que é o arrependimento? Arrependimento, gente, não é baixa autoestima e eu ficar falando, eu sou uma droga mesmo. Não, arrependimento é eu ver a glória de Cristo e acreditar que existe muito mais nele do que em mim. Então eu deixo tudo e eu olho para Ele. Se eu só rejeitar a mim mesmo e não acolher a Ele, isso não é arrependimento. A gente entra no reino pelo arrependimento e a gente expande o reino pelo poder do Espírito Santo. Quando Paulo escreve para os Coríntios, ele fala assim: eu não vim no meio de vocês com eloquência, eu vim pelo poder do Espírito Santo. É assim que o reino chega. Aí Jesus fala assim: se os demônios estão sendo expelidos pelo poder do Espírito Santo, então o reino chegou. É Jesus que fala. Então o que é o reino de Deus na nossa vida? É a gente se arrependendo, colocando cada vez mais nossa esperança em Cristo, nossa expectativa em Cristo, nosso amor em Cristo, a nossa esperança em Cristo e o poder do Espírito Santo agindo no nosso meio. Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé para a gente orar. Você precisa de Cristo, meu nego, minha nega. Você precisa de Cristo, você precisa olhar Cristo corretamente. Jesus é o Cristo, é ungido. Ele é ungido, Ele é o Rei da terra. Ele é o Rei da glória. Ele está sentado no trono. Você precisa compreender toda essa amplitude da eternidade e saber, Ele te chama, Ele te escolhe, Ele te convida para estar com Ele. O que a gente precisa nessa noite? A gente precisa nessa noite ver como Ele é lindo e se apaixonar por Ele. Cara, Deus tem me dado a graça de sentir de novo. Que Cristo é suficiente. Não é suficiente para a gente chegar mancando, porque a gente chegou estrupiado. É suficiente para eu transbordar de alegria, porque o reino dos céus é igual um cara que descobriu um tesouro escondido e transbordando de alegria, foi lá e se livrou de tudo que ele tinha para poder ter aquilo. Eu quero dizer para você, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Alegria! O que a gente precisa voltar a crer, o que a gente precisa crer aqui, é que em Cristo, na minha comunhão com Cristo, na sua comunhão com Cristo, na sua relação com Ele, na sua vida de devoção, na sua intimidade com Ele, você transborda de satisfação, de alegria, de paz, nele, e você vai amar a sua família, você vai amar as pessoas, você vai ultrapassar todos os limites que você sempre se viu escravo. Cristo. Você não vai precisar realizar suas vaidades. Você não vai precisar ter aquele carro. Você não vai precisar ter aquela casa. Você não vai precisar
de nada disso. Ele vai bastar para você. Ele é o Rei da glória. Isso é arrependimento. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero te convidar a derramar o seu coração diante do Senhor Jesus e você começar a declarar para Ele: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso te ver. Você é o meu noivo. Você é o meu noivo, Jesus. Eu preciso amar você. Começa a derramar o seu coração para Ele. Começa a derramar o seu coração para Ele. Começa a declarar para Ele que você precisa dEle. Não ora no pensamento. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Ele está hoje sentado no trono, ouvindo você. As orações chegam. Pede a Ele: Senhor, põe amor em mim. Senhor, preciso te amar. Que o reino chegue aqui em mim. Que o seu reino venha sobre mim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino sobre mim, Jesus. Venha o teu reino sobre mim, Senhor. Quebra as fortalezas de Satanás. Eu quero o teu reino, não o reino do diabo. Espírito Santo, explode as torres do inferno. Explode as paredes do inferno. Derruba esse paredão do inferno. Espírito Santo, vem nos dar esperança em Cristo. Nos dá alegria em Cristo. Nos dá alegria em Cristo. Cristo é tudo. Você precisa zelar pelo seu coração. Você precisa derramar ele diante de Cristo. Você precisa de Cristo. Você precisa desejar Cristo. Desejar Cristo. Deseje Cristo nessa noite. Deseje Cristo. Deseje agora. Fala para Ele: me faz te amar. Me faz te desejar. Preciso de Ti. Você é o meu descanso, você é a minha alegria. Meu descanso não é ficar o dia inteiro deitado no sofá, é só quando eu vivo na carne. Tu és o príncipe da paz, tu és o Deus forte, tu és majestoso Rei, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, tu és perfeito. As delícias eternas de Deus estão em Ti, Jesus, e o Senhor nos oferece.